A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe poderosamente a todos, com bênçãos, milagres e livramentos, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto de 2024, na gravação do vídeo. Que Deus abençoe sua semana e a sua segunda-feira, com muitos milagres e maravilhas do nosso Deus. Quero deixar uma mensagem, quero ser específico e direto. Deus quer falar com você, Deus tem uma mensagem importante para você. Essa mensagem tem endereço, ela é sobre promessa. Vamos orar, fazer uma pequena oração. Pai, fala conosco, que essa palavra venha edificar, fortalecer e despertar vidas, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor seja glorificado em cada alma, em cada vida e coração. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10. O tema diz assim: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus, preste atenção, não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Temos que entender uma coisa: quando Deus nos promete algo, é condicional. Existem três coisas sobre a promessa de Deus na nossa vida, que acontece a promessa de Deus na nossa vida, entenda. E isso depende de nós, de mim, de você, a qual recebeu a promessa de Deus. Primeiro, tá? Isso depende de nós dela acontecer. O cumprimento da promessa, o adiamento da promessa e a perda da promessa. Que a promessa vem morrer. Se perder, morrer. Uma coisa só. Se perder, nunca mais acha. Morreu, perdeu a promessa de Deus. Preste atenção. É sério o que eu sinto de Deus, tá? Agora é alguma coisa da manhã. Estão indo para as 2 horas da manhã. Eu ia dormir. Deus tocou fortemente no meu coração sobre essa mensagem. É sobre promessa. Então tem pessoas que não entendem que a promessa de Deus é condicional. Eu já ministrei isso aqui também, não só ao vivo na casa de Deus. Quando Deus tem um encontro com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 11, Deus fala: meu povo. Há um desenrolar da conversa com Deus e Moisés ali na sarça ardente, e Deus fala: tenho visto atentamente o meu povo. Deus levanta Moisés com muita glória e poder e tira o povo do Egito. E Êxodo 32, 7, o povo tinha pecado, se corrompido. Moisés estava no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, 40 dias e 40 noites, num particular com Deus, que eles iam receber os mandamentos, né, do Senhor. Aí o povo se corrompia, Deus falou assim para Moisés descer: desce, Moisés, o teu povo se corrompe. Então, preste bastante atenção. O que acontece? Quando nós temos uma promessa de Deus, nós temos que estar condicionados naquilo que Deus prometeu. Nós estivermos na posição, no cumprimento do propósito, ela se cumpre. Se no meio da caminhada nós começarmos a fraquejar, falhar, não está da maneira que Deus quer, ela se adia. Ou o pior do pior, né? Se adia sem direção de Deus. Deus manda você ficar num lugar, você vai para outro lugar. Deus te chama para particular, por secreto, você não vai por causa disso ou daquilo. Ou ela se perde quando nós desobedecemos a Deus, paramos no caminho e por aí vai. Então, o povo de Israel, tá exemplo aqui, medite aqui em 1 Coríntios 10. Se você não tem Bíblia, baixe a Bíblia online. Aquele povo que tirou lá, acho que 2 milhões, 3 milhões, segundo alguns historiadores, que saiu do deserto, somente 2 entraram na terra prometida de Canaã, como é muito sério. Que seja 2 milhões, 3 milhões ou menos que isso, tá?
de todo esse povo que Deus tirou do Egito, que Deus levou no deserto, que era para ser 40 dias, aí foi 40 anos, adiou. A promessa foi 40 dias, 40 dias no deserto foi 40 anos. O deserto não é para matar, o deserto é para te fortalecer, é para te dar experiência. O deserto ele é para dar propósito, intimidade com Deus, comunhão com Deus e fortalecer a nossa fé, não é para nós morrermos. Então, só Caleb e Josué entram na Terra Prometida. Nem mesmo Moisés entrou. E eu não estou falando de salvação, condenação eterna. Eu estou falando de cumprimento nas promessas aqui, enquanto nós estivermos aqui. Deus prometeu se um pastorado, um ministério missionário, uma grande chamada, seja qual for, qual é a promessa que Deus tem na sua vida, se é no profissional, se é no material, se é ministerial, entendeu? Então, tipo assim, às vezes nós não entendemos que as promessas ainda não se cumpriu, às vezes nós não estamos como Deus quer, adiada, tá? Adiar, só que nós não podemos ficar adiando as coisas de Deus, a promessa de Deus, para não acontecer o alerta que eu dei aqui, se perder e morrer a promessa. Se nós estivermos firmes com Deus, no seu propósito, ela se cumpre. Se nós estivermos fora da direção de Deus, ela se adia. E o pior, ela se perde, ela morre. Então tem que entender isso daí. Moisés, por ferir a rocha, ali bater na rocha, Deus se irou com ele, a ordem era para tocar na rocha, e Deus, ele viu a terra prometida de Canaã e não entrou. É sério que um grande homem de Deus, um grande chamado, grandes feitos, nem mesmo Moisés entrou. Caleb e Josué, daquela geração, que foi um dos 12 espias que Moisés mandou espiar a terra, eles entraram lá, depois de 45 anos, se não me falha a memória, que até Caleb chegou em Josué, que agora ele era o líder, e ele cobrou a terra de Hebron que Moisés prometeu para ele. E Josué deu permissão para ele lutar contra os gigantes, lá os filhos de Anak, e ele venceu lá e possuiu a terra de Hebron. Então, nem sempre as pessoas falam, Deus me prometeu, não aconteceu. Pera lá. Nem sempre você levou uma profetada ou foi uma revelação. Às vezes as pessoas não perseveram, nós temos que perseverar nas promessas, naquilo que Deus falou para nós, independente da situação que nós estamos vivendo, independente das circunstâncias. Abraão esperou 25 anos para acontecer a promessa, José foi 13 anos. Então nós temos que entender quando Deus tem algo, um propósito maior, nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos morrer no meio do caminho, nós não podemos murmurar, né? Deixar a falta de fé murmurar contra Deus, reclamar contra o Senhor. Isso daí tudo adia a promessa e o pior é o alerta que eu sinto de Deus aqui, é morrer a promessa. Nós ficarmos firmes com Deus, nos seus propósitos, crendo no que Ele falou, perseverando a Deus como Ele quer. Mas como eu vou saber? Deus toca no nosso coração, Deus fala, Deus guia através do Espírito Santo, Deus vai falando, nós não ficamos a ver navios no meio do caminho. 3 coisas, Deus toca muito no meu coração, Deus está falando com almas aqui, com vidas. Nós estivermos firmes como Deus quer, como é necessário nós estarmos para o cumprimento da promessa, ela se cumpre. Se no decorrer da caminhada nós estivermos errando, não está como Deus quer, não fazer como Deus quer, Deus manda ir, você fica, Deus manda ficar, você vai, Deus fala sim, você tem como um não, Deus fala um não, você tem como um sim. Então você adia a promessa. E de adiar a promessa, o pior, não ter o cumprimento da promessa. Então não culpe a Deus por aquilo que é responsabilidade nossa, é minha, é sua, para se cumprir a promessa de Deus na minha vida, para se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Quando Deus levantou Saul para rei, Deus prometeu para ele reino perpétuo. Só que Saul desobedeceu a Deus uma vez, ordem direta de Deus, autoridade de Deus, e desobedeceu a segunda. Deus tirou o reinado dele e deu para Davi, uma promessa condicional. Então nós temos que entender, nós não podemos adiar a promessa e ficar adiando o que acontece e nem perder a promessa. Temos que ficar firme para o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.